Olá, mentes ávidas do amanhã. Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Sustentável. Neste episódio, os professores Danilo Cunha e Gabriel Tenaglia recebem o professor mestre, historiador Tiago Zancopé, para discutir sobre a evolução do tema sustentabilidade ao longo da história e a relação da política com a preservação do meio ambiente. Já deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a levar a temática ambiental cada vez mais longe. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Sustentável. Hoje a gente recebe o convidado Tiago Zancopé, que é professor, historiador, mestre, e agora eu descobri o nome completo do Tiago Zancopé, que é Tiago Ciro Moral Zancopé. O cara tem moral até no nome, hein, Gabriel? Isso, Danilo. O cara é referência, hoje, né? Isso. Hoje a gente vai falar de um tema muito atual, né? Que é a relação do meio ambiente com política, né? Por isso a gente chamou o Tiago, que ele é uma pessoa que tem uma bagagem acadêmica, né? Uma formação nessa área, acompanha o cenário tanto aqui em Goiás quanto no Brasil. Zancopé, seja bem-vindo, meu amigo, para todos que estão nos ouvindo, nos vendo. É sempre um prazer receber pessoas como você, que são autoridades no assunto, e a ideia desse podcast é que a gente possa fazer um diálogo, né? E esse diálogo que a gente possa transmitir conhecimento, informação para todos aqueles que vão nos ouvir. Então, seja bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Gabriel, Danilo, cara, valeu demais pelo convite de participar do podcast Sustentável. Eu tenho acompanhado o programa de vocês, estou gostando muito. Espero poder dar uma contribuição, mesmo não tendo o meio ambiente como uma área de pesquisa. O primeiro trabalho acadêmico que eu fiz, que eu gostei na faculdade de História, foi sobre o meio ambiente. Eu vou contar rapidamente essa história. Foi na disciplina de História de América 1, no segundo ano da faculdade, ou seja, primeiro, segundo, terceiro período, né, que é o segundo ano já. Foi um trabalho que eu fiz comparando a visão de natureza, um naturalista francês chamado Buffon, com a visão de natureza do Alejo Carpentier, num livro que ele tem, que fala sobre o reino deste mundo, que trata um pouco do que foi a revolta dos escravos do Haiti. E aí eu fiquei muito interessado em ver como a natureza para o Carpentier era algo mágico, fazia parte meio que daquele meio ambiente, enquanto que a natureza do Buffon era algo completamente assim depreciativa na América, porque ele trazia a comparação da Europa e da África. Então, meu primeiro contato com a natureza foi nesse trabalho e eu nunca mais mexi com a natureza. Esse trabalho se destacou porque, na época, a professora Libertad Borges Bittencourt, que dava América na Federal, falou, olha, foi o melhor trabalho que eu li de todas as turmas. E era uma turma no matutino e no noturno. Então, todo mundo ficava olhando para mim, você fez o melhor trabalho, E eu morria de vergonha, porque eu fiz esse trabalho meio que a toque de caixa, e no domingo, o Gabriel Esmeraldino, ele vai lembrar, teve naquele ano, Palmeiras e Goiás, o Serra Dourada, o Goiás fez 3-1 no Palmeiras, o Palmeiras fez depois um gol no final do segundo tempo, Caio Mancha. E eu fiquei saindo Serra, assim, desolado, mas já era pra gente ter ganhado, esse time do Goiás é muito ruim. E toda vez que o Palmeiras vem aqui, o Goiás encrespa acima do Palmeiras. Então, contando essa história, vamos começar o programa com o pouco que eu sei de meio ambiente, mas gosto do assunto. Não, ótimo. E para começar, já te explorando um pouquinho, viu, Tiago? Pensando na história recente brasileira, da política brasileira, quando que o meio ambiente e a sustentabilidade entrou na pauta, né? Porque a gente sabe que assim, no mundo, a gente tem lá a Conferência de Estocolmo, o Clube de Roma, anos 60, anos 70, né? Depois da Revolução Industrial já começou ali um conceito. Agora, no Brasil, quando que isso entrou na pauta da política brasileira? Então, é uma pergunta muito boa, porque quando eu penso aqui de datas, e tem uma data que me vem à cabeça a Embrapa, se não me engano, é de 73 ou 72, se não me falha a memória, a Embrapa é de 73. E se não me engano, o IBAMA é de 89. Ou seja, existe uma diferença de quase, 16 anos para a criação de um e de outro. Para você ver que a preocupação do Brasil da década de 60 e 70 não era o meio ambiente, era sim a Revolução Verde, ou seja, era levar uma espécie de política de integração nacional, que é algo que a ditadura está discutindo amplamente em vários setores, no futebol, recentemente fiz um trabalho sobre isso,
pensando na construção de estádios, no meio ambiente, na economia, na cultura, na política, por meio da Arena. Então, quando eu penso que a Embrapa é mais velha que o IBAMA, eu consigo entender, então, que a Constituição de 88 estabelece um marco para a gente pensar do ponto de vista nacional o que é a coordenação de uma política do meio ambiente. Você tem experiências locais? Sim, você tem. Cabe destacar, por exemplo, que sempre se discutiu a preservação dos manguezais na área do Nordeste, sempre se discutiu não, começou-se a discutir-se tardiamente um pouco de uma preservação das matas de araucária da região sul do Brasil, mas em relação ao Cerrado e Mata Atlântica, a noção que você tem é, aqui tem que virar uma área de potencial econômico. Se não fosse assim, talvez você não tivesse tido aquela migração do café que começa no Rio de Janeiro e vai entrando em São Paulo, porque conforme a terra vai sendo exaurida e você tem um manejo primitivo, você precisa levar para solos cada vez mais férteis. O café puxa muito, a cana idem. Então você vai levando e vai desconsiderando o que é que muitas vezes você precisa preservar por conta de um regime hídrico, por conta de uma encosta, etc. Né? Tanto que o pessoal tem aquela máxima, né? Tem água e é plano, põe soja. E isso começa no Brasil em 1970. Onde que está o debate ambiental? Vamos trazer um reflexo goiano para cá. Canal de São Simão. Uma formação geológica que me fez querer fazer geografia por conta do Canal de São Simão. Canal de São Simão teria sido feito se tivesse tido uma política ambiental? Eu tenho minhas dúvidas. Se você tivesse lá em 78, 76, mais ou menos, o canal, se tivesse tido uma política ambiental ali, ó, não pode, não sei o que lá, você teria aquela hidrelétrica ali? Eu não sei. Eu tenho essa dúvida comigo. Então, como marco, Danilo, fechando a resposta, eu penso na Constituição de 88, que é, traz o Ministério, traz o IBAMA, isso que o IBAMA é anterior ao Ministério, traz o Ministério, traz o IBAMA e começa a organizar uma política de conservação do ponto de vista macro, fazendo com que estados e municípios tentem replicar essa ideia. E aí que eu acho que você começa a dar um pouco mais de ênfase à criação de parques, de reservas, etc. Porque você já tem um governo federal falando, olha, estado, tá vendo aqui esse bioma que você tem, essa formação, ou então tá vendo aqui essa região, isso precisa ser preservado. A gente não pode colocar o econômico em relação aqui, porque isso vai causar um prejuízo muito maior. Então, eu penso por esse viés. Ah, legal, Zangopé. E é interessante porque, né, a própria instituição, o IBAMA, ela vem de uma demanda de um acidente que aconteceu aqui em Goiânia, né, o César 137, 1987, né, se eu não me engano, ele, né, com acidente radiológico, um dos fatores 87, 87, um dos fatores que promoveram a ter um órgão que estabelecesse um controle foi a partir disso. Fora a Política Nacional de Meio Ambiente, a 6938 de 81, né, e outros fatores. Mas aí, Zancopé, dentro dessa contextualização histórica que você ponderou muito bem, o Brasil sempre foi visto, né, como a fazenda do mundo, né, e sentia uma compreensão que esse era o nosso objetivo. E aí isso me incomoda bastante, porque eu fico refletindo, eu só tenho que vender ou transferir esses insumos, essa fazenda, né, esses grãos que seja, soja, milho e etc., ou propriamente os minérios, e aí eu te questiono dois pontos, sabe, Zancopé? O primeiro é o seguinte, você concorda que o Brasil já deixou de ser a fazenda do mundo, vamos dizer assim, e hoje ele se torna um oásis do futuro, que é pensando o Brasil como um player, né, de energias renováveis, etc. A gente já está nesse status no mundo, ou, infelizmente, a gente ainda está fazendo uma discussão de preservação da nossa produção, né, ao invés da gente realmente discutir o problema ambiental desse país? Qual que é a sua compreensão sobre isso, meu amigo? Velho, a pergunta de $1 milhão, né? A gente tem, desde a carta de Pero Vaz de Caminha, e eu acho que a carta ela precisava ser mais bem estudada, mais bem lida, porque é um documento que ajuda a fundar o Brasil. E como um documento que ajuda a fundar o Brasil, ele traz uma série de projeções acerca do que vem a ser o Brasil, ou do que poderia vir a ser o Brasil. Então, uma das coisas que o Pero Vaz de Caminha destaca na carta dele é que aqui era abundante em água. Segunda questão é que a terra aqui, jogando tudo dá. Essa mentalidade ela é reforçada num documento do século XVIII, que
era um documento que a gente trabalhou na Faculdade de História, numa aula de História do Brasil, justamente reforçando essa mentalidade. Olha, tudo que você joga nessa terra dá, e quando o solo demonstra que está cansado, você derruba uma mata, taca fogo, aí o bioma se recupera, o solo, por conta do material orgânico, e aí você volta a produzir nele. Então, essa ideia de fazenda do mundo, ela foi de fato predominante porque, uma vez o nosso ouro tendo sido encontrado de maneira em Minas, Goiás e Mato Grosso, numa extração que não se mostrou tão fácil e lucrativa como era muitas vezes na América Hispânica, e quando a gente pensa no que saiu do Peru, que saiu da Bolívia, que saía do México, em comparação com os portugueses saíram daqui, os números são incrivelmente discrepantes, eles saíram muito mais que a gente começa a perceber que vai ter nessa orientação para monocultura de exportação. Então, sempre o que se pensou, não, aquilo que é lucrativo no campo no Brasil, no primeiro momento foi a cana-de-açúcar, depois você teve o café, depois você teve concomitantemente o café e o açúcar, você teve um pouco do algodão na região do Maranhão, depois você vem com o látex, aí você começa a carne. Mas aquela agricultura de subsistência, o arroz, o feijão, o milho, sempre foi visto como sendo algo marginalizado, periférico, de subsistência, ou então para atender essas grandes plantações que voltavam-se para o mercado externo. Quando que a gente começa a romper com isso? Quando no ciclo do café, você começa a ter uma ideia de uma industrialização, justamente por modelo de substituição de importação, que é, ao invés de eu comprar algo que eu posso produzir aqui, eu vou começar a produzir. Então, por exemplo, ferramenta, roupa, sapato, vestuário, tudo isso daí começou a ser fabricado aqui. Uma indústria é justamente o nome disso, substituir a importação. Depois, com Vargas, você começa a ter uma indústria pesada, né? Você começa a ter siderúrgicas, o impulso da segunda revolução industrial chega no Brasil no pós-segunda guerra. Só que aí a gente está indo super bem nesse processo. Quando vem a terceira revolução industrial, né? A terceira fase dela, com a informática, a robótica, e você perde um pouco o bonde da história porque você perde competitividade. Talvez com a quarta, que é a revolução dos smartphones, do time sharing, da economia compartilhada, a gente consiga avançar um pouco num atraso que a gente teve da terceira. Mas o problema foi que entre essa transição da terceira para a quarta, a gente perdeu um pouco esse ímpeto da industrialização. A gente viu com o boom das commodities nos anos 2000, a gente teve uma espécie de retrocesso na nossa industrialização. A gente perdeu até um pouco de carga daquela industrialização por modelo de substituição de importação, como também a gente perdeu um pouco da nossa indústria básica. Do tanto que eu acho que é fundamental a gente ter uma política nacional de reindustrialização. É importante a gente voltar a industrializar justamente para romper um pouco esse estigma só da agricultura de monocultura. Essa transição energética que você menciona, eu acho interessante o seguinte, qual é a cidade? E aí eu pego um exemplo que o Antônio Risério dá, e eu sei que o Antônio Risério tem uma série de polêmicas acerca de outros assuntos, mas eu quero focar no Antônio Risério, que está discutindo meio ambiente, pelo viés antropologia. E o Antônio Risério coloca uma provocação no documentário dele, que está na Sesc TV, que chama Galáxias, e fala de meio ambiente. Tem fala de diversos atores, MC, do Antônio Risério, o Eduardo Viveiro de Castro, vários intelectuais falam nele. E tem uma frase do Risério que me pega, que é o seguinte, a cidade global do Brasil não é São Paulo, não é Rio. Eu até concordo com o Risério, uma cidade como São Paulo é uma cidade como Tóquio, Cidade do México, Nova York, Buenos Aires. Essas cidades globais são metrópoles globais. Mas a cidade global do Brasil, por excelência, teria que ser ou Manaus ou Belém, porque são capitais amazônicas. É dali que a gente tem que pensar uma agenda do meio ambiente, de transição energética. E, sobretudo, quando a gente pensa em Manaus, a gente viu o que aconteceu na pandemia, em que eram identificados novas cepas, e possivelmente teve uma cepa em Manaus por conta da falta de saneamento, a gente vê que o tanto que o debate do meio ambiente é urgente nessas regiões norte do Brasil, que muitas vezes foram integradas à ideia do Brasil enquanto um país-continente, por meio da Zona Franca, por meio do inchaço populacional que teve lá, mas sem dar as devidas condições. Então, ou seja, você forçou uma aglomeração, o êxodo rural atingiu uma cidade como Manaus, Manaus cresceu exponencialmente, baseado numa política de atração de empresas com forte incentivo fiscal, consolidou-se uma visão do que é Manaus como capital, Belém, idem, óbvio que Belém sem a Zona Franca, mas Belém por conta da dinâmica econômica, de como aquele sul-sudeste do Pará foi ocupado por fazendeiros
goianos, tocontinenses, mato-grossenses, etc. A formação daquele Pará do gado, né, da ocupação da Amazônia, só que ao mesmo tempo, muitas vezes as questões ambientais como saneamento urgente foi deixado de lado. Se a gente quer pensar essa transição energética, a gente tem que pensar desde Manaus e desde Belém, utilizando energia solar, energia eólica. Eu acho que Belém é até melhor do que Manaus, que Belém consegue estabelecer uma área de contato com a região do Nordeste um pouco mais assertiva. Manaus está um pouco mais isolada. Então, por exemplo, se eu quero discutir energia solar, energia eólica, eu não vou falar fotovoltaica, que eu acho tão brega, mas eu entendo que é o termo correto. Mas energia solar, energia eólica, sabe, as hidrelétricas, gente, a gente rasgou os rios do Pará, a gente cometeu agora outro crime ambiental com a usina de Belo Monte, na região do Pará. Então, assim, a gente tem que pensar daí, sabe? Belo Monte fazia sentido? Não fazia. Você pega o livro da Eliane Brum, Brasil, Brasil Destruidor de Futuros, eu li o livro dela, agora me foge o título exato, é Brasil Destruidor de Futuros, uma coisa assim. Cara, ela mostra por A mais B, os dados técnicos mostravam que Belo Monte não ia gerar energia necessária contra do sistema de vazão do Xingu. Ali no Médio Xingu, aquele plano de construção daquela hidrelétrica sempre foi desnecessário. Mas é importante a gente ter em mente que reindustrializar é uma maneira que a gente tem de superar, e o governo federal, em vista do estrago que foi feito, tem total razão em lançar uma política pública específica para que os pequenos agricultores, médios, até grandes agricultores, voltem a produzir gêneros primários da cesta básica. E o que eu falo sobre isso? O arroz, feijão, milho, mandioca, batata, cebola, tomate, os hortifrutos em geral. A gente precisa disso. Aí acaba, você comentou de Belo Monte, assim, eu lembro na época, né? Eu tinha acabado de sair da universidade e tudo mais. E foi muito polêmico, né? Inclusive foi o que levou a Marina Silva a sair do governo na época, né? A Dilma ganhou a quebra de braço na época e aí a Marina se sentiu desprestigiada, né? E ela saiu do governo, assim. É uma obra muito polêmica por diversos fatores, além dela ter uma produção energética muito baixa para o tamanho do impacto ambiental, ela desapropriou terras indígenas, inundou áreas que seriam produtivas, né? Então, assim, não tinha infraestrutura nenhuma ali próximo, teve que construir cidades, né, próximo ali para atender a logística. Então, realmente é um destaque assim, muito polêmico a usina de Belo Monte. Né? E só uma parte sobre essa questão de usinas hidrelétricas, né? No final dos anos 80, início dos anos 90, se teve uma discussão muito sobre os problemas das usinas hidrelétricas, que são essas de grande porte. E aí, nos anos 90, sabe, Zancopé e ouvintes, se estruturou uma política, sabe, Danilo, de construir PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, são aquelas que o impacto é menor e elas trabalham ao fio d'água, né? Só faz o barramento no rio. E aí eu fico pensando na crise hídrica de São Paulo, em algumas crises que a gente teve, ou aqui no estado de Goiás, a gente tem mais de 40 pedidos de licenciamento de PCHs. Será que a gente não errou? Será se, às vezes, a usina hidrelétrica de grande porte, ela tem um impacto maior, mas é melhor, às vezes, eu ter ali 10, 12, 15, 20 hidrelétricas no país, do que só no estado de Goiás eu ter 40 pedidos de PCHs? E aí uma outra reflexão, as usinas hidrelétricas de grande porte, ela tem uma segurança maior na sua manutenção hídrica, porque se para de chover, ela tem uma reservação de água. Já as PCHs, parou de chover hoje, 15, 20 dias, você já diminui sua geração. Então, assim, só para pimentar e trazer uma reflexão, às vezes não tem uma decisão muito bem clara, muito objetiva, porque a gente tem dois caminhos, né? E um caminho que a gente toma, às vezes, num abrupto, né, de construir as PCHs, talvez no médio e longo prazo não seja tão eficiente, mas continuamos aí. Obrigado. Não, e só... Vai lá, Danilo, vai lá. Não, porque, pegando esse gancho da hidrelétrica, talvez a energia vindo da hidrelétrica nem é a melhor alternativa, sabe? Com o avanço que a tecnologia tem de outras fontes de energia, você consegue tirar energia dos aterros sanitários, por exemplo. Por que não explorar isso, né? No lugar de a gente focar em hidrelétrica, mesmo que seja uma PCH ou que seja uma usina de grande porte, né? Danilo, mesmo não sendo combinado, eu ia justamente falar isso, que se a gente estivesse num ambiente normal, igual a gente brinca nos exercícios de biologia, no ambiente normal, sob condições normais, etc., a gente teria que fazer uma integração energética, sobretudo com o que a gente tem de gás dos aterros, mas também com o gás natural que a gente pode tirar da Bolívia e da Argentina.
Recentemente, a gente gravou Interlatina para falar do gasoduto de Vaca Muerta. Vaca Muerta está numa região da Argentina que fica no nordeste argentino. Então, é longe de Buenos Aires, é longe de grandes centros, e ali seria feita a extração de gás, de xisto, pelo aquele modelo fracking. Tenaglia pode falar dos riscos que você tem, mas os ambientalistas argentinos, óbvio que são contra, mas existe uma corrente minoritária deles que fala, olha, a gente está extraindo uma região que não é populosa, que não existe grandes criadores de animais, que está meio que controlado, e a gente pode levar uma fonte de energia limpa, renovável, que é o gás, renovável não, mas que é limpa, para Buenos Aires, e nesse gasoduto, a ideia dele também pegar com a parte centro-sul do Brasil. A solução energética nossa não é apenas a hidrelétrica, não é apenas a eólica, não é apenas a solar, mas é a hidrelétrica, a eólica, solar, com gás natural, é multimodal. A gente tem que avançar nesse debate. Eu não tenho dúvida que no aterro sanitário aqui de Goiânia, Barra Lixão, aí, Gabriel, não sei se a gente pode falar de aterro, né, da situação que ele se encontra hoje, mas, assim, é um lugar que dá para tirar, brincando, velho, energia para quê, Gabriel? 1.000 casas? Mais de 1.000 Eu casas? já orientei um TCC que fez esse levantamento que a gente conseguiria abastecer 3.000 casas com energia Aí, tirada do aterro de Goiânia. olha, ao entorno ali, se não me engano, não é o... Não chama Califórnia ali no entorno, no setor? Não sei. Maísa, né? Acho que é Maísa. Maísa. Maísa seria abastecido ali. Mudando de assunto, para a gente seguir com o nosso podcast, vou fazer uma pergunta agora capciosa, que vai ter que ter muito referencial histórico, viu, Zancopé, para conseguir chegar no cerne da questão. Que é por que a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente se tornou a pauta da esquerda. Quando foi que isso aconteceu? Foi lá na origem? Isso foi construído historicamente? Por que a esquerda hoje que tomou para si essa pauta, né, da sustentabilidade? Cara, é uma pergunta de $1 milhão que eu não tenho a resposta. Eu sei te falar que eu acho que existe muito de uma espécie de reconstrução do imaginário de uma esquerda europeia da década de 70 e 80. Porque conforme você tem, aí é uma hipótese minha, conforme você tem cada vez mais as denúncias do crime, dos crimes de Stalin, conforme você tem uma União Soviética começando a fazer água economicamente, sobretudo nos anos 80, você vai, em pouco tempo, ter a queda do Muro de Berlim, o fim da Cortina de Ferro, né? Você vai ter o acidente de Chernobyl, a esquerda precisava olhar para um novo referencial teórico. E esse novo referencial teórico passou a ser, então, uma pauta de uma economia sustentável, de um modelo de capitalismo na qual o meio ambiente possa estar no mesmo patamar, no mesmo nível de discussão e de produção de sentido acerca do ganho econômico com o meio ambiente. Ou seja, você não poderia fazer o ganho econômico em detrimento do meio ambiente, mas o ganho econômico tem que ser feito junto com o meio ambiente. Só que quando você pensa no meio ambiente, você também pensa na comunidade, nos povos, na população, na sociabilidade que existe ao redor daquela função, daquela fábrica, daquela empresa, daquela usina, ou então daquela fazenda, então daquela extração de minério. Então, acho que a esquerda conseguiu com isso colocar um pouco de uma pauta social ou de uma pauta que leve em consideração que não pode ser o ganho pelo ganho em si. E eu acho que isso faz parte de um processo de produção de um imaginário que desse conta de justamente substituir aquele referencial teórico que muitas vezes buscava falar, olha, na União Soviética eles estão fazendo isso, está dando certo. Como você não tem mais essa figura de linguagem, esse imaginário para você acessar, você precisa buscar, então, nós conseguimos desenvolver naquele local uma indústria que emprega a população local, que preserva as nascentes, que não agride o meio ambiente, ou que se faz o dano ao meio ambiente, faz também a compensação. Dá lucro, todo mundo ganha, reparte, está indo tudo bem, e é esse o modelo de sociedade que a gente quer. Reconstruir uma imagem, porque a gente não vive sem projeção de futuro, Danilo. A gente não vive sem fazer plano. Daqui a 4 anos eu quero isso, daqui a 5 anos eu quero isso. Pego um exemplo aqui de futebol, né? A gente não torce para um time sem pensar, quero ser campeão. A gente tem uma projeção de futuro na nossa vida que é inerente ao nosso comportamento. Só que, para o imaginário da esquerda,
foi importante. Nesse documentário que eu cito do Galáxias, sobre o meio ambiente, o professor Gessé Souza cita que acho que foi não sei se foi o David Harvey, mas foi o Nicholas Klum, que é sociólogo conservador, fala que ele queria que a pauta da desigualdade tivesse 10% da atenção que a pauta do meio ambiente tem. De fato, a pauta do meio ambiente, ela consegue mobilizar todos nós, sabe? Porque a gente entende o que é o meio ambiente. Eu moro perto de um local que teve 86 árvores retiradas, que gerou um impacto ambiental, para quem mora aqui na região, brutal. Você percebe, naturalmente, desde que arrancaram as árvores, que a temperatura da sua rua, do seu quarto, aumentou. Você tirou 86 árvores maduras que estavam ajudando a equilibrar um ecossistema de uma avenida que é brutalmente impactada pelo trânsito o dia inteiro, porque é um corredor, não sei se é estruturante, mas é um baita corredor viário. Passa um fluxo de carro numa avenida que tem 2 mãos indo, 2 mãos vindo, intenso. Você percebe que está mais quente, você percebe o calor. E então, assim, essa discussão faz parte da vida vivida por todos nós. Muitas vezes você chegar num local e falar, ué, mas aqui essa época do ano tinha que chover, aqui era para estar frio, aqui era para estar quente, aqui era para estar seco, não tá, aqui era agora para estar isso. Você começa a perceber. Então, existe também uma condição de lidar com a vida vivida de todos nós, dessa Lebenpraxis, dessa prática da vida. Por isso que eu acho que é um discurso que a esquerda consegue mobilizar. E eu acho que faz sentido ser mobilizado por nós. Faz sentido a gente pensar que a gente tem que entender do meio ambiente, como a gente também tem que entender de questões tributárias. A esquerda não pode só ficar com uma pauta, muitas vezes diz assim, vamos então desconstruir o capitalismo, vamos então, não sei o que lá. Cara, eu acho que isso faz parte também. Mas tem debates que também precisam estar dentro do nosso radar, porque, do contrário, a gente perde a chance de participar de discussões importantes sobre como, por exemplo, como preservar as nascentes, sobretudo pegar o caso do Araguaia, como preservar as nascentes do Araguaia e fazer com que o rio também tenha um pouco de uma economia criativa associada à pesca, associada ao ecoturismo. Eu acho que isso faz parte, acho que a gente tem que participar disso. Se a gente preservar nesses pontos aqui, não atrapalha ninguém, e o rio vai fazer pelo contrário, vai aumentar o potencial de emprego dele, econômico dele, mas com uma pegada ambiental sendo responsável. É por isso que fala-se tanto em ESG hoje, né? Environmental, Social Governance, né? O ESG. Não, e eu faço sempre uma reflexão nas minhas palestras, meus alunos, etc., né? Ninguém aqui é contra o desenvolvimento econômico, pelo contrário. Exato. Agora, a gente quer promover o crescimento econômico, que ele traga a equidade social e a sustentabilidade ambiental, porque não se dá mais, né? E os cenários futuros que a gente tem nos demonstram isso, né? A escassez dos recursos hídricos, né? A escassez, mudança do clima, tudo isso são fatores que nos demonstram, principalmente, né? Os condicionantes ambientais estão ficando negativos. E aí eu já faço uma interface, Zancopé, com a pergunta do Danilo antes, né? A gente teve uma eleição em 2022 e o play ambiental foi uma temática transversal em praticamente toda a discussão da campanha. E aí vai a minha pergunta. Essa centro-esquerda que ganhou as eleições, ela realmente vai ter a pauta ambiental como uma política de Estado e vai desenvolver ela de curto, médio a longo prazo, ou ela simplesmente foi um rompante, né, para combater, ou pelo menos para deixar claro os equívocos do governo passado, que claramente trabalhou para facilitar o uso de áreas de preservação permanente. Eu fico muito angustiado, sabe, com isso, por mais que você tenha pessoas capacitadas que estão dentro da gestão, mas talvez chegue naquele momento de tomar decisão, sabe? De tipo, olha, vamos tomar esse caminho da questão ambiental, da sustentabilidade, ele é um caminho mais árduo, ele é um caminho que vai demandar um esforço geral, principalmente de um setor preponderante que a gente tem no país, que é o agro, né? Mas ele vai dar louros, vamos dizer assim, no médio e longo prazo. Você acha mesmo, Zancopé, que isso pode acontecer, que a pauta ambiental realmente vai virar uma política de Estado, ou simplesmente ela vai cair na mesmice
passando o primeiro ano, aí a questão econômica, fiscal, tributária, reeleição já começa a envolver essa temática e a gente vai perder todos esses avanços. Todo governo, quando começa, tem o benefício da dúvida, da minha parte. Todo governo, quando começa, eu dou o benefício da dúvida durante um tempo. Pelo menos nesse governo atual, eu vejo com bons olhos você manter zerados impostos federais para aquisição e compra de painéis solares. Né? Os painéis fotovoltaicos estão com os impostos federais zerados até 2026, se não me engano. Eu vejo isso com bons olhos. É uma boa medida. Agora, a gente precisa avançar. Avançar no quê? Criação de novas unidades de conservação. Eu acho que tem uma fila de unidades a serem zeradas e a gente também tem que pensar em como a gente vai conseguir reequipar os aparelhos de controle e monitoramento do meio ambiente, INPE e IBAMA, sobretudo, para que a gente continue fazendo essa fiscalização, igual eu aprendi com o Gabriel Tenaglia. Por que você não poderia ter ecoesporte na barragem... qual que é o nome, Gabriel? Me fugiu. Barragem do João Lente. Barragem do João Lente. Por que você não pode ter atividades ali? Porque a gente paga ali para que aquilo lá não seja usado, porque aquilo lá é a caixa d'água de Goiânia, certo, Gabriel? Então, esse debate, eu quero ver o IBAMA fazendo essa fiscalização em relação à área amazônica. Amigo, aqui nem pesca esportiva você pode. Aqui você não pode fazer nada. Aqui é uma área de conservação, a gente paga para se manter assim. Então, eu quero ver isso acontecer. Aí eu vou poder falar para você, de fato, o que começou bem, de um ponto de vista de uma geração de energia limpa, pelos painéis fotovoltaicos, pela energia solar, que está cada vez mais sendo barateada, que você consegue muitas vezes mudar a realidade de comunidades, do semiárido e etc., conta da incidência solar naquela região privilegiada. Isso foi levado para outras áreas também, como para a área amazônica, como para a área do Cerrado. Sobretudo no Cerrado, que é o bioma mais degradado, me preocupa sim essa gestão da água, como é que a gente vai fazer? Preservação de nascentes, conservação. Não dá para você também ficar liberando, outra questão ambiental, não dá para você ficar liberando mais agrotóxico como foi liberado. A gente tem que ter um controle melhor sobre isso. Isso faz parte de uma pauta ambiental. A gente viu, Danilo, nos últimos anos, venenos sendo aprovados que, cara, estavam em fase de teste, já estava aprovado no Brasil. Que absurdo é esse? O negócio não foi nem testado direito, não, já está aprovado, pode usar. Eu acho que até um controle sobre o que a gente libera ou não, porque a primeira pessoa que se contamina com aquele veneno que ela não sabe manipular é o próprio agricultor, velho. É o próprio agricultor. O cara às vezes tem que misturar, vou dar um exemplo tosco aqui, tem que misturar o veneno com leite, o cara mistura com água. O cara tem que misturar o negócio usando máscara, o cara põe luva. Quero dizer, ele faz tudo errado e quando ele vê, ele está indo para o Sistema Único de Saúde com dor, com uma bactéria, com câncer, com uma contaminação. E aí, quanto que não sai o tratamento desse cara? E esse cara não teve instrução nenhuma. Mas ele recebeu um produto do vendedor e falou, nossa, aqui está aprovado, pode usar. Isso aqui vai aumentar a rentabilidade da sua produção em tantos por cento. Então, a gente tem que ter esse cuidado e o governo tem que fazer esse debate. Começou bem, mas se isso vai vingar, vai ter que mostrar por meio de política pública. A gente fala muito de política pública, mas é política pública como? Não é só a lei, é a lei ser acompanhada do decreto, de uma norma instrutiva, de uma portaria, de uma regulamentação. Danilo e Tenaglia... De incentivos, né? Incentivo. Falar de lei é fácil demais. Todo mundo quer uma lei. Aí eu viro para os caras e falo na SEDEC, eu quero um benefício fiscal. Meu amigo, vou te falar como é que eu caminho no benefício fiscal para uma empresa. Tem uma lei, depois vai ter um regulamento, depois vai ter um decreto, aí vai começar a política de monitoramento disso, para aí a gente ver se vai dar certo ou não. Você está afim de fazer esse caminho? Nossa, mas é burocrático demais. Não, não é burocrático. Tudo que o Estado faz, ele tem que fazer pelo princípio da moralidade, transparência, impessoalidade. Eu preciso mostrar que isso... Acho que ele travou agora. Caiu a conexão do Zanqueta. Hã? Voltou? Sua conexão caiu, mas tá voltando. Voltou? Voltou. Tem que mostrar para o caminho do A mais B que aquilo que a pessoa pede dá certo, tem que mostrar que deu certo e provar, sabe? Eu tenho que, tudo que eu faço quando da política pública, tirar a prova dos 9. Isso deu certo porque fez isso, isso, isso e isso. Isso deu errado porque aqui, tá vendo? Aqui a gente não acompanhou. E aí deu errado.
Eu tenho que provar essas coisas, ponto de vista de política pública. Não é feita porque eu acho, mas é feita por evidência. Evidência é feita com dado. Dado, quando a gente pega, o dado é a primeira base de uma informação. Informação é um dado manipulado. E eu preciso disso. Só caminhando já para o final e antes de passar para o Danilo, durante essa pandemia eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em políticas públicas junto com o Zancopé. E eu, infelizmente, a todos que nos ouvem, eu tinha uma visão tecnocrata muito grande, sabe? Eu achava, ou eu compreendia, se você tem um conhecimento técnico, sabe fazer a construção da política, isso sim, isso só, por si só, se baseava, né? E a gente teve várias discussões homéricas dentro da aula, o professor Pedro Célio, o próprio Zancopé. Então, hoje, eu tenho uma compreensão que eu preciso ter o técnico, mas eu preciso ter a construção política. Então, talvez, Zancopé, a sua contribuição nesse podcast de fazer uma reflexão sobre a questão política era bastante interessante, porque para que eu possa preservar, promover sustentabilidade, eu preciso do agente político dentro desse contexto, né, Danilo? E até no nosso episódio passado, a gente falou disso, né? Que por que a gente não tem representantes ambientalistas na política, né? Muito em função do capital, né? O capital colocou lá uma bancada ruralista, uma bancada da Bíblia, mas não colocou uma bancada do meio ambiente ainda, né? Então, quando o capital acordar, quando o empresariado, quem tem dinheiro no Brasil acordar que preservar o meio ambiente é fundamental para ter lucro, a gente vai passar a ter representantes nas câmaras, no Senado, né? Eu tenho um sonho político de conseguir organizar. Eu vejo a AgroShow acontecer em Rio Verde, e eu admiro demais o que acontece na AgroShow, pelo volume de negócios que é movimentado, pela quantidade de gente que vai, pela quantidade de máquinas novas que são impostas, pela tecnologia que é falada lá. E eu tenho vontade de uma política de Estado que é, ao mesmo tempo que acontecer a AgroShow em Rio Verde, organizar em Goiânia uma AgroShow com uma Tecnoshow, colocar no mesmo evento as agroempresas com as empresas verdes, sobretudo as startups, no mesmo período, para fazer essa conexão Rio Verde-Goiânia, sabe? Num debate, mostrar para a galera, ao mesmo tempo que vocês vão discutir agro, vai discutir preservação. Vocês topam esse debate? Vocês topam compartilhar o mesmo ambiente? Vocês topam compartilhar ideias? Porque é daí que surge. Goiânia, desde quando? E aí tem que dar o mérito para o Pedro Wilson e Jovair, quando fizeram o Parque Areião e o Vaca Brava. A gente tem em Goiânia uma massa ideia de que, pô, beleza, parques, conservação, mas a gente pode dar um ponto a mais nesse debate que é, cara, e a gestão de resíduo? Você separa seu lixo? O seu prédio tem a consciência de separar o lixo? Sabe? Você sabe quanto que a gente perde na economia por não separar o nosso lixo? A gente tem que ir dando um passo de cada vez. A gente já conseguiu aqui em Goiânia minimamente tal, mas sabe onde a gente perdeu espaço? Com remoção de árvore. Remover árvore em Goiânia virou assim, a árvore está me incomodando, bam, corta. Não, não, cara, não pode ser assim, não. Opa, peraí. Não dá para você achar que só a árvore vai ficar no parque. Não, então pera, Goiânia é uma cidade em que árvore fora de parque não pode? Tá ficando assim. A gente tá errado. Tá errado. E esse debate tem que ser feito por nós. Você falou, pela bancada verde. Não, por que eu vou derrubar essa árvore? Aquele exemplo do Tocantins, se não me engano, a cidade é de... Não sei se é Paraíso do Tocantins, que os caras desviaram uma rua porque tinha um pé de piqui. Aquilo não tem que ser exceção, aquilo tem que ser a regra. Sabe? Quantas árvores a gente não vê a galera envenenando e pondo fogo porque... Ah, não, a copa dessa árvore suja o telhado da minha casa. Meu irmão, o problema é do seu telhado e seu, não é dela, não. Essa mentalidade a gente tem que começar a ter. E cabe a nós, a gente político, sabe, que participa de debate público, falar disso, sabe? Não, você vai deixar a árvore aí. E se vira, velho. Limpa teu telhado mais vezes, sobe lá. Vai lá, velho. É cultural, né? Demais, mudança de cultura. Mudança de cultura. Porque senão a gente cria em Goiânia uma ideia de que a árvore só pode estar no parque. Pô, mas, então, tipo, a árvore ela tem que estar na creche, igual criança. Não, a criança vai para a creche. Não. Fora da creche vai vir o cata-árvore. Tá no lugar errado. Não existe isso para árvore.
É legal isso, essa questão cultural, para a gente mudar, leva tempo, né? E iniciativas como essa de um podcast, ocupar as mídias, as plataformas, é muito nesse sentido, né? De trazer informação ali, uma formação é, que tenha uma base acadêmica, científica, para conscientizar as pessoas, né? Do que acontece no país, o que cada um pode fazer, o que acontece na política, qual que é o referencial histórico disso, né? Então, essa é a missão. E já dito isto, para a gente finalizar, né? Eu sempre peço, porque o algoritmo da plataforma do YouTube, você precisa jogar com ele, né? Então as pessoas precisam se inscrever no canal para que a mensagem chegue mais longe. Quando a gente tiver 1.000 inscritos ali, o engajamento aumenta e aí a gente consegue transmitir esse tipo de informação cada vez mais para um número maior de pessoas, né? Então, fica esse pedido para quem assistiu, para quem assiste o vídeo, né? Se inscreva, compartilhe, comente. E Se pode inscreva, compartilhar suas redes compartilha. também, Zancopé. Cara, eu uso muito o Instagram, que é Thiago Zancopé, sem H, tudo junto, Thiago sem H, Zancopé, Zancopé. O meu Twitter é T, mudo, com Z, de Zancopé, Zancopé. E eu queria só nessa pauta ambiental falar que a gente também tem que cobrar da Saneago que a estação de tratamento, a Hélio de Seixo Britos, faça a fase terciária e quaternária, né, Tenaglia, que ainda não está em funcionamento, que é uma demanda antiga. Se você conseguir ampliar o tratamento da água com a Saneago, você pode trazer uma nova realidade para o Meia Ponte e acabar com aquele problema do mau cheiro. Já teve até SEI do mau cheiro em Goiânia. Olha que absurdo, Danilo. Olha, Tenaglia, não é, eu acompanhei essa SEI, foi proposta pelo Cabo Sena, 2017 ou 2017, final de 2017, 2018. SEI do mau cheiro, para investigar por que naquela região é crônico o mau cheiro, quando por quê, Tenaglia? Vamos na aula. Agosto, setembro, não está chovendo, sol no talo, evapotranspiração, o rio está poluído, o que sobe? Sobe o Fermentação e o mau cheiro. Danilão, essa área é do Danilão. Danilo. Diminui a vazão do rio, né? Baixa a oxigenação. Isso. Aí as bactérias anaeróbias lá começam a emitir o gás sulfídrico, que é esse cheiro que a gente sente aí de ovo podre próximo dos rios poluídos, próximo das estações de tratamento. É isso aí. E aí, o que não que precisava de uma SEI para descobrir isso. E aí, o que você tem que fazer? Você não tem que melhorar o teu tratamento? É a solução? Isso, sim, sim. E um tratamento de esgoto sanitário, sem um processo terciário, assim, a eficiência dele é muito baixa, muito baixa. Ele precisa ter um terciário e um quaternário, né? Só o preliminar e o primário, você não tira a parcela biodegradável do contaminante. Você tira só aquilo que é insolúvel. Então, isso é muito fácil tirar, né? Então, o tratamento precisa evoluir muito. A gente precisa cobrar, até porque a gente paga por esse tratamento, né? Isso. Por isso você tem que se inscrever nesse canal para ver mais discussões como essa. Isso. A ET, cara, é urgente a gente fazer mais investimento lá, sabe? Cobrar investimento da ET, para mim, é algo que eu falo há anos, cara. A gente tem um problema que é fácil de resolver. Ali é fácil. A tecnologia existe. Ou tem que inventar alguma coisa, Danilo? Não, existe há mais de 100 anos. Então, pessoal, é isso aí. Eu quero agradecer ao Zancopé pela disponibilidade de estar gravando conosco, de estar participando do podcast. Como o Danilo diz, espero que vocês possam ter gostado desse papo, que eu gostei muito. Posso se inscrever no canal, minhas redes Gabriel Tenaglia Carneiro no Instagram e Tenaglia Gabriel no Twitter, sigam lá. Abração, Zancopé. Danilão, fecha para nós aí, meu amigo. Então, beleza. Minhas redes sociais, pode seguir a da Resitrate, que é @resitrate.ambiental. Eu não tenho Twitter, porque eu já falei que eu não tenho disponibilidade mental para uma rede social dessa. Então, muito obrigado para quem esteve aqui até agora, acompanhando o vídeo. Obrigado ao Zanqueta. Obrigado, Gabriel. E até a próxima. Semana que vem tem mais. Valeu, foi ótimo. Amei.